Fala pessoal, vamos ver agora se dá certo. Vou chamar o Gustavo aqui. Acho que melhorou a conexão. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Fala Enzo. Deixa eu ver aqui. Já convidei, vou esperar o Gustavo aceitar. Eu acho que o problema era a conexão no primeiro. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Fala, Gustavão. Te mandei o convite aí, vê se chegou. Acho que o problema era a conexão mesmo. Boa noite. Aí, Fala, meu deu? amigo. Agora eu tô te vendo. Deu? Você tá me vendo? Aí, show, agora sim, agora sim. Beleza. Qualquer intempéries Eu aí com acho que é relação à a conexão. minha conexão. Ah, pode ser. É, porque É, na primeira tela vamos. eu vi um blackout, cara, tava ouvindo, mas não tava te vendo. Cara, hoje tá um dia complicado aqui. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu tive. Correria, é normal. Peguei um pouco de trânsito, mas deu certo. Agradeço aí imensamente a paciência e a paciência da galera aí. Gustavão, Nada. é uma alegria muito grande estar conversando com você. Você eu considero aí um dos profissionais na área de biomecânica fantásticos, que está fazendo um trabalho excepcional no Minas. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que você começou e até esse momento que você está aí à frente do Minas, lá com atletas de grande qualidade, de grande nível aí da nossa natação. Bom, vamos lá, boa noite aí a todos que estão assistindo aí, galera chegando, né? É, não é fácil, segunda, né? Correria. Se não for corrida, não é segunda, né, Eduardo? Com Mas vamos lá. certeza. Antes de mais nada, agradeço já ao convite aí. Bacana, porque eu sou um admirador também do teu trabalho, do seu canal, né? Identifico muito com as postagens, estava vendo tuas postagens ali, refletindo algumas coisas, né? Tem várias linhas de postagem, e eu identifico muito com a tua linha de postagem, né? A gente faz um conteúdo próprio. Então, assim, né? Não querendo dizer que é melhor ou pior, são linhas diferentes, mas a gente tenta pegar coisas rotineiras, né, corriqueiras do nosso trabalho e tenta fazer, gerar conteúdo, dados, ciência, né, transferência, devido ao que a gente faz. A gente simplesmente compartilha, né? E eu acho isso muito legal, né? Ao invés, talvez, de pegar, é muito bonito, é muito bacana também a gente pegar um vídeo do Dressel e pô, e tá rodando, tá circulando. Mas é muito legal também a gente compartilhar o que a gente faz no dia a dia. Eu acho que os profissionais, no modo geral, né, os amantes da natação, né, como nós, e graças a Deus aí tem muitos, né, e cada vez mais, eles fazem trabalhos, né, e a cada dia ali sensacionais, incríveis. Só que às vezes pecam, assim, às vezes, na questão de registrar os feitos, né? E quando você registra os feitos, a gente tem alguma barreira com relação à ciência, que a ciência é trabalhosa de fazer, e na verdade não, basta isso mesmo, a gente registrar os nossos feitos, né? E compartilharmos, compararmos dados, e é mais ou menos o que muito que a biomecânica tem, né? Então,
compartilhem, pessoal, compartilhem, porque a comunidade aquática é, valoriza demais e a gente cresce junto, né? A gente não é nada sozinho. Gustavo, hoje você está no Minas, né? Conta um pouquinho da sua história, como você chegou até o Minas, como é que foi essa ida para a biomecânica, né? Hoje está crescendo muito, né? Os clubes, Sim. os principais clubes de natação do país, e até mesmo os clubes que não têm condição, muitos atletas estão indo atrás de profissionais, ainda bem, né? Porque eu sou um profissional que gosto de ter bastante pessoas, uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente não sabe de tudo, eu não sei de tudo, e ter essa outra opinião, né, uma opinião mais embasada, é fantástico. Conta um pouquinho da sua história e até o momento que você chegou no Minas aí, como é que foi essa caminhada? Tá, bacana. Vamos lá. Uma caminhada aí longa, né? Apesar de eu não considerar um cara velho, principalmente na biomecânica, né? Eu vou contar aqui no meu trajetória como, inclusive, eu vim da parte de treinador para biomecânico, né? Onde eu estava refletindo alguma situação da biomecânica. A biomecânica, assim, sempre existiu, né? Da parte aquática, a gente vê, até pesquisando, até nos dias atuais, a gente pesquisando estudos, artigos, a gente vê que para natação é um nicho bem restrito. Quando a gente pesquisa treinamento de força, a gente acha em profusão realmente, né? Esses dados e essas informações. Quando a gente vê para natação, a gente vê que restringe bastante esse meio. E aí que vem esse fascínio, né? E no que eu reflito, a biomecânica, ela, um tempo atrás, ela é nova, relativamente nova, né? A gente fez uma live na época da pandemia, uma live do clube mesmo, né, do Minas, né? Qual você faz aí que é muito legal. A gente promovia as lives assim semanais, ia chamando algumas personalidades, né, do meio. E a gente fizemos uma live com a Fabiola Molina e foi assim super legal, né? Eu na época fui atleta de natação, vou contar isso melhor, né, de forma rápida. Mas a Fabiola falando, né? Putz, eu era super fã, né? Na época eu nadava costas ainda, então tinha o Rogério Romero, né? Que hoje é o meu gerente de esportes ali, né? Lá do Minas, e a Fabiola, né? Tinha esses dois polos aí como referência do lado costas, que acompanhava bastante. E aí a Fabiola falando, né? Quando a gente se apresentou, a Fabiola, putz, já tem os resultados dela, biomecânica foi uma coisa que faltou, assim, na minha trajetória, né? Se eu tivesse biomecânico, assim, putz, eu poderia ter ido muito mais longe. O André Cordeiro também, que é um grande amigo, um parceiro que trabalha lá com a gente, também ele falou, né? Um cara que foi sempre aí ferrenho ali nos treinos, né? Sempre comeu água, né? Vulgarmente falando. E ele sempre falou, cara, putz, era o que faltava. E aí a Fabiola falou, eu falei, pô, Fabiola, mas quanta biomecânica entrou? Você chegou a pegar biomecânica? Ela falou que pegou biomecânica em 2008, se não me engano, com o PC, né? Putz, foi uma grande referência aí com os pioneiros aí, né? Na questão da dos estudos, né? Só que vindo para a parte de transferência, da parte prática mesmo, ali atuando na borda, né? Então foi o PC, né? O Paulo César Marinho, que é uma grande referência para mim também. E a Fabiola pegou, ou seja, mas muito pouco, né? Então, relativamente é uma coisa, não a ciência, né? Mas a utilidade dela na borda, eu acho que é uma coisa nova. Então, assim, resumindo, né? Pegando aí o gancho aí da pergunta que você fez, foi uma estrada bem legal, porque como um grande amante de natação, eu sempre tive uma ligação muito forte, né? Com a água, com a piscina. Eu fui atleta de natação, né? Para quem não sabe. E para quem me conhece, eu sempre fui, desde pequeno, eu costumo dizer que eu sempre estudei a natação. Infelizmente não fui um atleta de grande porte, né? Nadei até o júnior. Depois, né, por N fatores, né, não consegui realmente, por performance mesmo, né, não consegui ir à frente. E é uma das coisas que me motivou a ainda pertencer ali ao rendimento, né? Não consegui ser como atleta. E o que me alavancou foi realmente estudar para, putz, eu queria estar no meio daqueles caras, né? Queria vivenciar o meio, de tanto que eu realmente amava. E hoje, graças a Deus, aí, da trajetória, consegui.
Mas eu era aquele, eu acho que os professores de natação que estão aí vão se identificar. Eu era aquele atleta que eu sempre gostei de nadar muito perfeito. Acho que às vezes, refletindo agora, acho que talvez possa ter até atrapalhado um pouco. Eu sempre gostei de ter um estilo muito bonito, de ter uma técnica bem vistosa, entendeu? E eu era aquele aluno que, véspera de, fora do alto rendimento ainda, né? Um aluno em evolução, buscando a questão do último nível de treinamento. Mas eu era aquele cara que, véspera de carnaval, sexta-feira, chovendo, os professores deitados na arquibancada, chegava eu com o meu guarda-chuvinha, né? Aí, putz, pô, Gustavo, você vê que os caras desconcertados lá e tinha que dar aula, treino para mim. E é o que eu sou até hoje. Assim. Eu sou aficionado mesmo. Você tem N tatuas aí, eu também admiro bastante. Eu gosto muito de tatu, eu tenho isso aí na pele. Algumas fórmulas aí físicas que corroboram aí com algumas teorias, alguns princípios, né? E aí, para falar um pouquinho desse meu amor aí, né, que é uma coisa que me alavancou até aqui, era engraçado porque, assim, maduramente, eu lembro, eu tenho alguns flashes, né, da Olimpíada de Barcelona, e aí, onde eu ficava, né, de vez em quando vendo, mas de forma mais madura, assim, que eu já fazia natação, eu comecei com a Olimpíada de Atlanta. Foi um marco muito grande na minha trajetória, tanto como atleta quanto como profissional até hoje. Porque foi uma Olimpíada que eu já fazia natação, então já tinha essa ligação muito forte, né, com a água. E aí eu gravava no VHS, né, já estou entregando a idade, né? Eu gravava no VHS e gravava as provas, aí eu ficava vendo aquilo todo, ficava vendo aquilo o dia todo. Aí a mãe, irmão entravam, de novo, Gustavo, pô, você viu isso de manhã, tá vendo? Eu decorava quase o que os narradores narravam nas provas, né? E tentava até falar sem estar na imagem. Então, assim, me remeteu uma coisa muito legal, porque hoje, né, eu sou biomecânico do Luiz Gustavo Borges, né, filho do Gustavo, e o Gustavo, um dia desses, né, ele é muito participativo, né, acompanha muito o Gustavinho, né, o Gus, como a gente chama, e ele foi no Minas aí uns meses atrás, e aí eu falei, pô, Gustavo, pô, que honra estar aqui, tirei uma foto com ele, né, com o Luiz Gustavo, eu falei assim, cara, a primeira prova de natação que eu vi foi os 200 livros, você na raia 1. Aí ele, pô, que legal. Aí eu comecei a falar. Aí não deixei ele nem completar. Eu falei assim, ó, raia 2, Maximiliano Russolino. Raia 3, Josh Davis. Raia 4, se não me engano, o Hugenband. Raia 5, o campeão da prova, Daniel Loader, né, o neozelandês. Raia 6, Andreas Overs. Raia 7, Daniel Kowalski. Ele assustando. Eu falei, cara, você viu essa prova que ontem? Eu disse, não, cara. Eu tenho essa prova comigo, desde quando eu, assim, então, assim, é meio que uma psicopata, né, na verdade, ele ficou bem feliz, né, esse que é o cara que é o biomecânico do meu filho hoje, assim, e é mais ou menos isso aí, retrata bem o que eu sou, assim, sabe, eu sempre devorei a natação de uma forma muito voraz. E aí, enfim, aí eu fui caminhando como atleta até onde deu, né, até júnior, e aí realmente não deu mais. Eu já estava na questão de tentar fazer um teste no Minas, mas na época aí o meu pai estava para mudar para Uberlândia, e aí nesse meio termo eu acabei parando um pouquinho de nadar, adaptando a cidade nova, até conseguir uma piscina e tal, aí ficou como hobby. Mas aí eu já estava mais com o pé na educação física mesmo, falei, putz, eu vou fazer educação física para virar treinador, né, e para estar no meio ali, inserido no alto rendimento, quem sabe um dia, né? E foi sempre meu objetivo principal aí. E aí eu acabei sendo sócio atleta depois do praia um tempo, mas aí já estava desacelerando, aí já estava fiquei um tempo ali como atleta master, né? Mas do Praia Clube tive a oportunidade de usufruir daquela grande estrutura, né? E aí o rumo foi estudar mesmo. E aí quando eu voltei para BH, eu formei aqui, né, em Minas Gerais mesmo, e comecei como todo mundo aí, cara, estagiário de natação, mas rodando bastante na área aquática, né? Aprendizagem, natação infantil, né? Adaptação ali, nível de adaptações, amielite, bebê, hidroginástica, enfim. Mas sempre com aquela coisa guardada ali no meu coração no alto rendimento, sempre acompanhando, lendo muito, pesquisando muito. E aí, numa academia que não era o perfil,
eu já comecei a fazer uma equipezinha master, né? Eu já vi alguns atletas ali, alguns caras que tinham esse perfil competitivo, e já comecei, como é que são as coisas, né? Como é que acontece de forma natural, né? Involuntariamente a gente vai organizando e formando, e a gente formou uma equipe master bem bacana, até de um nível muito bom. Alguns já tinham sido até nadadores, ex-nadadores, né? Profissionais, alguns já tinham nadado até o Troféu Brasil, enfim. Nós fizemos essa equipe, cara, e por alguns poucos anos ali, a gente configurou ali vários campeonatos mineiros, grandes resultados, foi uma fase muito gostosa. O Master é muito gostoso, né? É aquela pressão ali, lógico, todo mundo quer ganhar, mas todo mundo quer divertir, todo mundo é amante, né? E tenta fazer o seu melhor, mas de uma forma mais leve, né? Isso foi muito legal. E aí, assim, saindo do Master, acabou a equipe, né? Por não ser o objetivo principal da academia, a gente viu algumas limitações, e a gente foi até onde deu. E aí eu fui aí para entrar a biomecânica. Eu fui para uma outra academia que tinha o carro-chefe como triatlo, né? E aí a gente começou a fazer um auxílio ali com relação aos triatletas, e eu sempre tive esse perfil muito técnico, muito perfeccionista. E aí, linkando com o que eu falei, das fitas que eu via, o Gustavo Borges, eu sempre tive muito fascínio com relação ao ser humano, né, ao nadador, deslocar na água com eficiência. Então, hoje, eu acho que a molecada é afortunada assim, por esse número de facilidade de acesso de informações que eles têm. Pô, o Popovic bate o recorde mundial. Pô, eles podem ir lá no YouTube, eles conseguem, cara. Falar Popovic, Underwater, tal, sem freestyle, conseguem assistir a prova do Popovic em imagens submersas. Então, consegue absorver alguma coisinha, algum ponto, né? E consegue pôr um pouquinho na água. Eu acho isso fantástico, porque isso aí também faltou para mim. Na época de Atlanta tinha, né? Mas eram os flashes rápidos que a gente tinha, né? E não tinha YouTube, não tinha nada. Eu ainda gravava no VHS, ficava vendo, mas era muito ali, é muito restrito, né? E aí, assim, eu levei esse perfil do perfeccionismo que eu tinha para a parte do triatlo, e aí, quando eu ia dar os treinos de triatlo, eu sempre pegava muito firme, assim, em educativo, correção, perfeccionismo. E aí, eles me deixaram, eles viram, né, que isso aí era muito latente em mim, e aí criaram dois horários alternativos de trabalho técnico, né? Pô, vamos criar um horário, o Gustavo tem isso aí muito fácil, ele consegue, né, ter uma logística, um filho muito legal para organizar séries técnica, para fazer os caras perceberem certos pontos que a gente não tem, que a gente é mais do fisiológico, de passar série e tal, então vamos fazer isso aí, né? Vamos usufruir o que cada um tem de bom. E deu super certo. Só que nessa academia, o que é interessante é que foi sobre a mecânica, né? Ela tinha uma filmadora, que era uma filmadora simples, né? Mas tinha uma caixa tanque, uma caixa de acrílico, que os professores, eles mergulhavam a câmera e faziam vídeo das primeiras aulinhas dos bebês, né? E eu ficava observando aquilo, putz, pô, cara, já pensei numa alternativa aqui, né, para mim. Vou perguntar se pode. Perguntei, falei, cara, e aí, Alan? Era o coordenador de lá, tinha o Renato também, né? O dono da academia. Pô, essa câmera é de vocês, a gente pode usar e tal? Pode. Não, a câmera é do Renato, mas é nossa, né? Por quê? Porque eu vi você fazendo as filmagens, né, dos bebês, e aí era super bacana, ele gravava um DVDzinho com os primeiros mergulhos dos bebês e vendia lá para as mães, né? Era super show. E aí eu falei, cara, eu posso usar para fazer tomada submersa nos atletas, na galera do Master. Isso aí, se não me engano, 2013, 14, né? E aí, eles, claro que pode, pô, sensacional. Eles abriam portas para a gente empreender, para a gente fazer o que a gente quisesse. E aí comecei, cara, a pesquisar alguns softwares, né, de análise de movimento. Isso aí eu acompanhava muito, é uma outra referência grande que eu tenho na minha carreira, aí, que é o Fabrício Madureira, né, que é um grande estudioso aí do comportamento motor, né, na parte da natação bebê. E ele sempre, nas palestras dele, ele ia passando, né, um software ou algum gatilho, alguma ferramenta que a gente
pudesse usufruir, né? Para a gente exercer uma coisa ou outra que a gente quisesse. E aí eu aliei as duas coisas, né? A paixão que eu tinha, o conhecimento que eu ia estudando e ia filmando a galera, né? Com uma caixa tanque, entrava na água e ia caminhando ali. A piscina tinha uma parte ali mais rasa, ia caminhando e fazendo lá. E depois jogava no software, ia sinalizando e pontuando, né? Ainda de forma meio desordenada, né? Mas tentando buscar ali um norte, um formato do meu serviço, né? E aí eu ia apresentando, escalonava e ia apresentando numa TV, passava a análise para o atleta, ia mostrando, putz, cara, e aquilo lá chamou bastante atenção, porque se hoje ainda a gente está falando aqui que é uma coisa, né, não é uma coisa de fácil acesso, né, é uma coisa que está começando a crescer, mas imagina em 2013, 2014, né, então chamava bastante atenção, os caras, independente do resultado, já ficavam muito motivados, né, de se olhar, em visão submersa e eu corrigindo. Então, assim, me dava um norte muito grande para eu ser cada vez mais assertivo nas minhas intervenções técnicas e no educativo que eu ia utilizar para X, Y, Z, entendeu? E aí eu comecei realmente a ter resultados e por comparações, pô, fulano de tal, há 2 meses atrás, assim, e agora, no momento, pô, melhorou a pegada, melhorou a posição do quadril, melhorou a cabeça, assim. E aí eu fui fazendo esses links, né? Esses gatilhos e eu tive um resultado muito legal. E aí que surgiu a biomecânica. E aí, com o tempo passando, eu comecei a pegar atletas de base também, porque eu sempre gostei, como eu sempre amei muito isso aí, né? E igual a gente comentou, questão de expor, né? Compartilhar. Foi a hora que eu criei o Instagram e aí eu ia jogando, né? Não tinha Instagram profissional ainda, ia misturando uma coisinha ou outra. Mas aí o que eu achava pertinente, né? Que o pessoal iria usufruir de alguma forma, né? Dentro da realidade de cada um, eu comecei a publicar. E aí começou a ter um respaldo muito positivo também, a galera perguntando, trocava ideia, a galera às vezes me falava uma coisa ou outra também que me complementava, é o que a gente busca realmente, né? E aí eu fui fazendo, e aí deu uma repercussão muito legal, sempre vinha algumas mensagens de gente de fora, pô, poderia viajar para ir, não sei o quê, para fazer, né, essa análise com você, e aí o pessoal começaram a viajar de fora, e aí foi começando a, né, ter aquela repercussão, espalhando mais, aí eu fui montando realmente, né, um formato, fui montando um segmento, né, mais profissional do que eu estava ali já caminhando já para objetivar. E aí, nesse meio termo, começou a vir muito atleta de base também. E aí, putz, as mães ficavam, né, malucas ali, gostavam pra caramba, gente do interior, e até começaram a vir uns meninos também da categoria de base do Minas. E aí comecei a pegar os meninos, né, sábado, e aí fazia as filmagens, fazia um relatório educativo para eles, entrava na água, mergulhava, né, corrigia, aí eles faziam, passavam um outro educativo, mergulhava, via de novo, bem perfeccionismo ali, bem assertivo. E os meninos realmente começaram a absorver muito bem, né, o que eu passava, o que as análises lá pediam. E aí foi tendo mais repercussão, e aí eu acho que realmente o meu nome começou a entrar ali no Minas, e aí, né, para a gente não estender tanto, e aí chegou no Sérgio, foi na época, tudo na hora certa, né? Foi na época que o Minas ficou sem biomecânico, né? O biomecânico que estava lá no momento, ele foi para um outro caminho, um caminho acadêmico, e aí um amigo meu, um grande amigo meu que é preparador físico, né, saiu agora há pouco, mas é um excelente profissional, Adriano Barbosa, né, também preparador físico de seleção. Ele indicou meu nome, pô, tá precisando, o Sérgio, né, pediu muito, pô, para o nível de equipe que o Minas tem, né, cara, não pode, né, tem que ter um biomecânico e tal. E aí começaram a pedir, e aí, né, aquele trâmite todo para conseguir indicações e tal. O Adriano indicou para o Sérgio. E eu também estava numas opções aí também paralelas em questão de fazer cursos, né? Sempre fiz bastante curso, né, de natação, curso técnico, de capacitação.
fiz alguns projetos aí com outro grande amigo meu que é do Minas também, o André Teixeira, com outro grande amigo também, Marcelo Vacari. E aí foi meio que unânime, assim, o meu nome ali, né? Na época, o Sérgio Teófilo. E aí o Sérgio chegava, pô, Gustavo, pô, vamos marcar de conversar com ele. Aí chegava um outro pro Sérgio e falava assim, eu tenho uma outra indicação. Pô, quem é? O Gustavo. Pô, mas será que é o meu Gustavo que o fulano falou? Esse Gustavo aqui do Instagram. Caramba, é o mesmo. Aí chegava o outro e falava assim, cara, eu tenho um cara bacana que tá fazendo um trabalho bem legal, o nome dele é Gustavo. Não, aí é sacanagem. Não é possível. É o mesmo Gustavo? Abre aí. Não, esse Instagram aqui. Não. Então é esse cara. Vamos chamar esse cara. E aí, assim, estar no Minas, né? Sempre foi um grande sonho, desde categorias de base. Nunca fui atleta do Minas, né? Mas sempre quis ser, né? Então fui atleta de outros bons clubes, né? Da região, o Mackenzie, Barroca. Fui de uma academia que chama Corpo a Corpo, e a gente fazia parcerias para nadar nos campeonatos maiores, né? E, putz, sempre ficava olhando a galera do Minas chegando, cantando grito de guerra, e, putz, sempre querendo pertencer ao meio, né? E aí foi, como é que a vida é louca, né, cara? Depois disso tudo aí, o Sérgio me chamou, o Teófilo, né? Na época era o nosso diretor lá, grande amigo também. E fizemos uma reunião, e aí é uma coisa interessante, Eduardo, porque os biomecânicos anteriores eram de um departamento de ciências que o Minas tem hoje, né? Que dá um suporte, assim, fenomenal pra gente, né? E esses biomecânicos eram desse departamento de ciências, e eles iam para a borda periodicamente, fazer as avaliações, as análises. E a biomecânica ela começou a ir para um caminho, né, muito prático. Eu até brinco com alguns treinadores, né, eu falo assim, putz, a parte da ciência, a parte acadêmica, a gente precisa demais. Só que a biomecânica, justamente, ela tinha uma barreira, tinha um hiato que a gente via, que eu acho que era a parte que ficava em déficit. Você tinha os resultados, você tinha as análises, os estudos, mas eles não eram transferíveis, né, ao meu ver, por alguns motivos, que não vem ao caso, assim. Mas essa biomecânica, ela começou a aproximar um pouco mais a borda. Então, em alguns campeonatos mundiais, por exemplo, tem um biomecânico que atua no Japão, que é um dos melhores aí também, ele, se não me engano, é sueco. E ele ficava, cara, com um iPad o tempo todo. Tinha um aquecimento, filmava, mostrava a saída, pontuava, o atleta vai, repete, filma, melhorou? Não, melhorou o que falta? Pô, melhorou aqui, tenta fazer isso agora, vamos lá de novo. Então, ou seja, a parte é transferível, né? Meu trabalho de pós-graduação foi com relação a feedback. Então, só para resumir também, eram 2 grupos, onde eu analisava a fase medial angular, né? Então, onde a mão se encontra mais profunda aqui. E aí, eu separei 2 grupos. Um grupo, eu dava um feedback verbal, então eu gravava um áudio muito rápido, onde, né, falava onde a mão percorria, onde a mão se encontrava abaixo do ombro, tinha que ficar em torno de 90 graus, né, dentro de algumas referências aí, Magriço e outras, em torno disso, e aí eles ouviam, e aí tentavam replicar. Eu filmava, logicamente, eles antes, e aí eles ouviam e nadavam, tentando fazer, né, transferir aquelas informações, e eu filmava. E aí eu via a questão da comparação, o quanto ali aproximaram ou não. Com um outro grupo, eu não falava absolutamente nada. Eu punha um vídeo promocional ali, era um vídeo até do Speedo lá do Dayton Nader, né, um vídeo super famoso, onde ele vai nadando e quando ele chega nessa fase medial aqui, tem um slow, né, tem uma pausa aqui, aí sinaliza o cabelo, a mão. E aí eu não falava nada, só passava o vídeo, né? Eles olhavam e aí iam replicar com relação ao que eles tinham visualizado. E, concluindo aí a questão do resultado, a questão do feedback visual, ele se mostrou realmente melhor, né? Então, assim, os 2 feedbacks, na verdade, foram positivos, né? Demonstraram evolução. O feedback visual, ele se demonstrou melhor, muito com relação à interpretação da informação, né? Que é o que eu estou linkando aqui com você agora, a questão do
no iPad, desde um iPad, um celular, o que for, mas a questão de o atleta conseguir se visualizar rapidamente, né? Ele organizar a informação e aquilo ali está latente, né? O atleta ali muito proprioceptivo, ele está vendo a questão da transferência dele com relação a gerar informação, sobe um pouquinho mais o cabelo, abaixa um pouco a cabeça está alta. Por mais às vezes que ele saiba que a cabeça dele está um pouco alta, talvez ele não saiba a proporção no qual está, o quão está alta ou não, entendeu? Então, realmente, a questão do feedback ali, ela é muito hoje, não só para biomecânica, né? Hoje, comportamento motor, a aprendizagem, a aprendizagem, ela dividiu águas ali com relação a ter um feedback, né? Feedback visual, juntamente, lógico, com o feedback verbal. Mas essa ferramenta aí, hoje, é imprescindível. E aí é mais ou menos isso que o Sérgio, né, queria linkar comigo. Essa questão, se eu compraria a proposta de estar na borda da piscina, fazendo uma parte de biomecânica bem ali em conjunto com os atletas, né? Filmando, corrigindo, analisando, mas sempre ali, se precisar uma hora ou outra, pegar cronômetro também, pegar séries, né? A gente tem um grupo muito grande, então às vezes a gente tem uma realidade lá de 4, 5 divisões, né? Então você tem lá velocista, você tem meio fundista, você tem meio fundo, né? Puxado ali 100, 200, você tem o meio fundo 200, 400, você tem o fundo, e aí você tem, às vezes, dependendo da semana, ali, você tem um grupo de medley, e aí uma vez ou outra você tem o grupo de peito ali, dependendo da série. Então, assim, precisa realmente de uma organização de mãos. E, cara, quando a gente pensa, o biomecânico ele pegando série, cara, aquilo ali é maravilhoso, porque quer uma ocasião melhor do que eu analisar um atleta 1, 2 dias antes, e no outro dia eu estar lá pegando o tempo dele, dentro de uma série, por exemplo, onde eu vou estar ali vendo o atleta numa situação descansado, uma situação de meio de série, uma situação fadigado, ou seja, tudo que eu vou estar falando com eles, né, nas análises, eu vou estar vendo ali na prática. Que hoje, dois meios que eu acho que, entre os vários princípios que nós temos do treinamento, né, uns que são, que a gente tem que sempre enaltecer muito, tentar sempre buscar a especificidade, né, e a individualidade. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou filmar já na questão da biomecânica, a gente não filma ali, vamos nadar 25 metros ali bonitinho, vamos tentar filmar. Sim, tem essas ocasiões? Tem. Quando às vezes a gente quer fazer uma proposta ali de alguma intervenção mecânica, o atleta está alterando algum padrão, né? Tem essa situação. Mas quando a gente vai filmar, como eu estou te falando da especificidade, não tem a situação melhor do que o atleta ali em série de ritmo de prova, saindo do bloco, né? Intensidade de prova, com traje, e aí você filmando ele no início da série, você filmando ele no meio da série, você filmando ele no final da série, né? Onde ali os níveis de lactacidemia ali estão maiores, estão latentes, né? Porque é o que ele vai influenciar na prova. Então, ali você vai estar fazendo o seu estudo. Isso aí é para esclarecer mais a questão da especificidade. Então, eu já estou até passando um pouquinho da tua pergunta, né? Que foi a minha trajetória. Mas, resumindo, foi isso aí que o Sérgio queria com a proposta. Ter um biomecânico trabalhando mais próximo ali. Um biomecânico como um treinador técnico, né? E executando as análises dentro dessa proposta. E aí, para fechar, eu estou o quê? 3 anos e pouco, né? 3 anos e 3 meses no Minas Tênis Clube. Mas já fazia biomecânica já há uns 3 anos atrás. Mas comecei assim, bem gradual. E aí eu estou aí vivendo o sonho, cara. Graças a Deus dando certo. Essa foi a minha 4ª convocação agora para a seleção, né? Seleção brasileira. Também fizemos um campeonato super proveitoso para a gente, né? Onde fizemos história ali, conseguimos um recorde de medalha, né? No campeonato sul-americano. Galera nadando muito bem e executando o mesmo padrão que eu executo no Minas, cara. É muito essa coisa da biomecânica, trabalhar muito próximo ali com o treinador. E aí tem dado muito certo aí. Gustavo, e para o profissional biomecânico, Gustavo, o que é um nadador eficiente? Quando você ouve essa palavra,
ou quando algum profissional ou algum mesmo atleta chega para você e fala, eu quero ser um nadador eficiente. Na visão do biomecânico, o que é um nadador eficiente, Gustavo? Bom, uma pergunta bem abrangente, né? Mas se a gente for analisar, vamos lá, para o biomecânico. Vamos pôr em questão de o que todo mundo busca quando a gente fala em alto rendimento, né? Velocidade. Velocidade dentro de distância sobre tempo. Ou seja, desde o nadador de 50 metros, ele busca velocidade, porque ele está disputando a mesma distância para um menor tempo, desde o nadador de 1.500. Ele está fazendo a mesma coisa, ele está buscando também velocidade. Então, se a gente for colocar para a questão do biomecânico a tríade, por exemplo, da velocidade, a gente tem essa tríade com esses pilares da, vamos lá, eficiência propulsiva, redução de arrasto e potência mecânica. Então, para explanar um pouquinho rapidamente desses três, eficiência propulsiva também é uma coisa muito abrangente, mas vamos colocar aqui a parte coordenativa, sincronização de ações, né? Qual a sincronização entre um braço e outro, qual a sincronização entre o braço e a respiração. Quando o meu braço esquerdo ele entra na água, o que a minha perna direita vai estar fazendo? Ela vai estar flexionando ou vai estar chutando? Né? Galera, nessa hora já deve estar pensando, putz, deixa eu fazer aqui. Mas, assim, enfim, essa é a eficiência propulsiva, né? Que manda muito hoje nessa coordenação das ações, de comportamento motor do corpo na água, do nadador. A redução de arrasto, né? Com relação, linkado dentro disso também, a questão técnica. E a potência mecânica, né? Também não dá para dissociar também a questão dos níveis de força. Na natação é uma coisa bem fascinante, porque é diferente você aplicar uma força, uma resultante de força para trás e ter uma resultante para frente, vamos supor, num atletismo, onde você está fixando o pé no solo e está empurrando esse solo para baixo e para trás, onde o solo ali tem uma montante de moléculas coesas, onde você consegue devolver o mesmo número ali de força que você está aplicando. Né? Você não tem muita perda de força ali, é pequena. E na água, a questão de gerar força na água já é uma coisa ali que aí que dá esse fascínio mesmo. Porque é um número de moléculas com pouca coesão, onde você tem você não tem somente uma molécula aqui, você desloca tudo isso aqui em volta do braço ali. Então, você tem uma massa de interesse. Então, você vai aplicar uma força com relação a isso, mas, consequentemente, devido ao meio, às propriedades, você que é uma propriedade muito potencializadora para gerar força, né? É um meio 1.000 vezes mais denso que o ar. Porém, você tem perda de força ali devido ao meio. E o que vai diferenciar isso aí? É a técnica, né? Se você tem uma boa posição, uma boa técnica, e você tem uma aceleração gradual e outras questões mais, você consegue usufruir muito mais da força, né, nesse nosso meio. Então, essa tríade aí seria uma tríade de um nadador eficiente. Ele tentar englobar qualidades, né, independente do nível que ele gerar, mas qualidades dentro dessa tríade aí. Né? Redução de arrasto, eficiência propulsiva e força mecânica, potência mecânica. Perfeito, Gustavo. É o que você falou, foi uma pergunta bem abrangente, mas é legal a gente ouvir esse lado da biomecânica, da ciência, porque ajuda também o técnico a ter subsídios até para montar o seu treino, né? E aí eu queria perguntar para você, eu estava vendo, eu faço uma pós-graduação na USP Ribeirão, 2 vezes por semana, e há 2 semanas atrás foi o professor Alberto Clar que deu a palestra. E o Alberto, eu trabalhei muito próximo dele um tempo, enfim. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando com relação ao padrão de braçada. Vamos especificar a braçada do crawl,
E ele fez uma comparação que existiram recordistas mundiais fazendo a abraçada do crawl cruzando, né, com o cotovelo baixo. Existiram recordistas mundiais nadando com a abraçada aberta e existem, né, acho que é o atual agora, recordistas mundiais, campeões olímpicos, nadando com o padrão que a gente vem trabalhando, cotovelo alto, 90 graus, 100 graus, enfim, dedos apontados para o fundo da piscina. Essas referências, Gustavo, como é que elas chegam para o biomecânico e como você, para exemplificar a pergunta, você tem um atleta finalista olímpico que nada com essa abraçada, que talvez não seja o padrão usual. Como é que a gente... como é que seria o papel do biomecânico e como é que você explicaria? São 3 momentos, né, de tipos diferentes, né, de movimentos que deram certo, né, naquele período. E eu não sei se a gente pode falar se é certo ou errado. E aí é que é a minha pergunta. O que é certo e o que é errado se a coisa, no final, está dando tempo e ele bateu na frente, Gustavo? Eu não sei se você entendeu, mas é algo que ficou na minha entendi cabeça. demais. Não, entendi. Então, acaba que no final da tua pergunta, que foi muito boa, por sinal, você acabou dando a primeira resposta. O atleta ele tem que nadar rápido, independente do que ele faz, né? A gente está lá, independente se ele está nadando bonito ou feio. Se o feio realmente ele está nadando mais rápido, ele está dando resultado, logicamente, né? Investigando ali com várias leituras, vários trabalhos. Se você chegou naquilo, que tal padrão, teoricamente, ali é divergente, se está dando resultado, né? Acaba que o atleta está no objetivo dele. Então, resumindo a questão, né, ele tem que nadar rápido. E aí é interessante, antes de te responder, mas já linkando com a tua pergunta, o Alberto Clark também é um cara que eu acompanho bastante, né, cara? Putz, desculpa a palavra, mas é um dinossauro aí da natação, né? Um cara com bastante bagagem, história. E foi interessante, porque quando você falou do Alberto, antes mesmo da tua pergunta, o Alberto ele comentou, ele elogiou um post que eu fiz um tempo atrás, depois se a galera quiser buscar aí um pouquinho para trás aí nos meus posts, tem um post que isso aí também me fascina, devido às formas e formas de se deslocar na água, né? Mas, logicamente, voltando ao alto rendimento, que tiveram sucesso. Então, assim, eu fiz até juntamente com alguns atletas do Minas, eles foram também pontuando alguns que eu porventura tinha esquecido, mas eu cataloguei alguns padrões que na teoria são divergentes. Então, por exemplo, vou citar alguns. O quadril lateralizado Sun-Yang, né? É uma divergência. Vamos pôr outro aqui. Tinha um nadador campeão olímpico em Sydney 2000, é o Tom Malcolm. Ele ganhou os 200 bobo, né? Ele era mais de 200 bobo, nadou 100 também, mas nadando bobo com uma ondulação, né? O Ian Thorpe, se for reparar, né? A grande referência, né? Pelo alto, mas reparar toda vez antes da respiração, ele antecede a respiração olhando para frente, né? Tinha uma peitista que chama Liesl Jones também, né? Campeã olímpica. Ela não encaixa a cabeça, né? A cabeça dela fica alta o tempo todo. Vou pegar aqui o Shukov, não é ali com relação à prova dele, que é de 100, 200, não chega a ser uma coisa decisiva, né? Ali, igual o 50, por exemplo, mas ele sai com os braços abertos, ele entra na água com os braços abertos, e a gente sabe, dentro da biomecânica, das questões de posição do corpo, onde a gente sai de uma matematização do streamline, que é onde a gente reduz em 100% ali dentro da nossa estrutura corporal, 100% o arrasto, o ponto dele tirar essa fundição das mãos aqui e pôr as mãos nessa posição, você gera 7% a mais de arrasto. Ou seja, a gente sabe que a velocidade na natação, no nosso meio, é a velocidade ao quadrado. Então, quanto mais rápido, se você dobra a tua velocidade, você quadruplica o teu arrasto.
E o momento mais veloz que o nadador consegue, com velocidade métrica por segundo, é na saída. Então, putz, é um baita freio ele sair de um streamline e ir para isso. Seja batendo perna, imagina saindo, que ele está vindo com aquela energia potencial gravitacional, né? Ele está vindo com a aceleração da gravidade, né? Junto com a massa, a altura, ele está vindo muito acelerado, ou seja, ele aumentando o arrasto, porque ele vai ter muito freio. Então, resumindo, eu fui pegando algumas divergências, né? Tem lá várias, tem umas 12 divergências. Eu fiz uma compilação, eu fiz um clipe, e aí eu pus assim o título, né? Divergências, se não me engano, foi divergências biomecânicas e técnicas no alto rendimento. E todos ali tiveram sucesso, igual você falou, foram todos aí campeões, recordistas, mundiais, olímpicos, né? E a gente dá aquele nó na cabeça. Putz, será que existe uma fórmula, né? E eu acho que, assim, e aí eu pergunto, uma frase que eu gosto muito, a técnica é uma camisa, né? E nem toda camisa veste qualquer corpo. Então, isso aí é a questão da individualidade biológica, das características, né? As características do nadador, da propriocepção e pressorcepção, que é a concepção de pressão de cada um também. Eu acho que junto com tudo isso aí vai influenciar muita coisa. Juntamente com, aí já está indo mais profundo, né? Mas também vai corroborar com relação a essa sua pergunta. O ser humano é muito assimétrico, né? A gente tem um lado ali mais treinado, um lado mais forte, um lado mais encurtado que o outro. E quando a gente está num meio totalmente instável, a gente tem algumas compensações. Então, para te dar um exemplo, uma época aí, um tempo atrás, a gente fazendo umas análises com o Scheffer é um atleta muito acima da média, né, muito habilidoso, mas muito flexível também, né, muito flexível. E quando o Scheffer fazia a respiração, ele afastava um pouco a braçada. Ele afastava um pouco a braçada, que é a puxada, né, a puxada oposta. E aí, se a gente vê de bate-pronto, o Scheffer está puxando aberto, né? E aí, vamos pôr alguma correção para a braçada dele, para ele fechar a braçada. Só que quando a gente vai investigar, por isso que é interessante a gente investigar, respondendo a pergunta, a gente investigar cada caso e tendo cada leitura. Filma, data, né? Coloca a data ali para você ir comparando. Especifica a intensidade que ele está nadando, porque às vezes a gente vai filmar e a gente põe, filmei ele nesse mês, e aí depois de 2 meses filmei ele de novo, às vezes o cara estava nadando em A2, ele está nadando em A3, né? E tudo dá muita diferença, tentar ser o mais específico possível e mais fidedigno na tua comparação para você ser mais assertivo na intervenção. E aí quando o Scheffer, voltando, quando o Scheffer fazia essa braçada afastada, eu percebi que ele girava demais o quadril. Então, hoje tem na natação muito visível, logicamente, nadadores de meio fundo e fundo, eles rotacionam mais o quadril e o corpo, né? Isso a ciência mesmo já mostra, já tem artigos aí até mais novos, né, que falam isso. Devido à frequência, né? Devido à frequência de nado também, é um exemplo, né? Um item que comprova isso. Mas o quadril ele não pode sofrer tanta alteração angular. E aí, quando o quadril sai entre 20 e 30 graus, você perde muito. Por exemplo, aqui você tem uma base próxima ali do teu centro de massa. Se você rotaciona, você está diminuindo ali o teu contato com o teu centro de massa na água. E aí você compromete, igual eu falei com o Su Yang, né? Que o Su Yang ele deixa o quadril lateral. E a gente percebe quando o Su Yang deixa o quadril lateral, o quadril dele fica muito abaixo ali do nível da água. E o Scheffer estava rotacionando isso. E aí um dos gatilhos que eu tive foi que a braçada do Scheffer não afastava pela braçada em si, pela mecânica de braçada em si. Ela afastava devido a compensar uma instabilidade no centro de massa dele, do quadril. Então, quando a gente conseguiu, quando
quando eu consegui colocar algumas propostas para ele fixar mais o centro de massa dele, o quadril, juntamente ali com a conexão da perna, né, com o segmento todo, ele conseguiu reduzir esse centro, essa rotação, né, mais aguda do quadril dele, a braçada dele fechou. Né? Então, isso aí responde muito com relação à pergunta também. Na água, a gente sofre, quando a gente está, teoricamente, constantemente em desequilíbrio, né, de forma instável, a gente vai buscar compensações. Então, você tem um exemplo do Scheffer, uma compensação técnica, onde ele saía um pouquinho de uma posição mais estável, e aí fazia uma abraçada. Aí eu falo, por que, Gustavo? Quando ele faz uma abraçada mais lateral, ele compensa. Porque todos sabemos que tem duas, vamos dizer assim, duas vertentes ali da propulsão. Temos a sustentação, né? E temos o arrasto. O arrasto, no caso, hidrodinâmico, o arrasto positivo. Né? Tem o arrasto negativo, contra o nadador, o arrasto positivo é a água que ele abarca e arrasta para ter a resultante à frente. Então, o Scheffer, ele fazia a sustentação, abrindo a braçada, como se fosse um pau-mateio, né? Onde também ele tem propulsão, só que ele tem, além de propulsão, ele tem sustentação. Então, ele estava sustentando uma condição que o quadril não dava para ele. E quando ele começou a deixar o centro de massa dele mais estável, dentro do que a gente ia colocando, né, das propostas, a braçada dele foi fechando sem ele pensar na braçada. Então, ou seja, são várias coisas, né? Compensações técnicas, diferenças, simetrias ali de força, diferenças de mobilidade. E tudo isso aí o atleta vai jogar, vai transferir na individualidade dele. Ele vai colocar as características antropométricas, as características proprioceptivas e pressorceptivas, que é a forma que o atleta sente a água. Isso é uma coisa muito única. E também é uma provocação interessante que eu faço para todo professor e todo treinador. A gente tem mania do atleta estar fazendo o estímulo e chegar na borda e já dar um veredicto para ele. Pô, sensacional, achei legal, não sei o que. Cara, a gente sabe onde ele está no meio 1000 vezes mais denso que o ar, ele tem forças atuantes diferentes, né? Então, ou seja, melhor do que o próprio atleta para te dar o feedback. Então, assim, a gente tem mania muito de o atleta chegar, não de maldade, né, mas às vezes até de ansiedade, de falar com ele que está melhor ou não, mas tentem escutar sempre os seus atletas. Então, primeiro gatilho que eu tenho quando o atleta chega, o que você sentiu? Porque ali, cara, ali é um meio muito ímpar, né? Como a gente está falando, dessas compensações, cada um vai sentir a água diferente. Tem nadador que vai nadar com uma potência mecânica que suporta ele fazer um ângulo de 90 graus, sustentar esse ângulo é muito pesado, o cara é muito potente. Tem gente que já não vai suportar esse ângulo aqui de mão, ele vai fazer uma inclinação ali de 30, 45, também é uma forma de sustentação. Ou seja, é muito difícil. Eu acho que assim, a coisa que a gente tem mais que fazer é investigar as individualidades. Eu acho que isso aí foi um grande desafio para mim quando eu fui para o Minas. Pô, estudava pra caramba, sempre tinha, né? Já tinha concluído minha pós-graduação ali, especificando treinamento esportivo e infrabiomecânico. Mas aí quando a gente chega com a coisa pronta, né? Eu tenho uma leitura de nada, que igual você falou, eu tô flexionar, passar aqui nessa trajetória do ombro e sair. Cara, e aí quando você chega lá, você vai filmar, e aí cada um nadando de um jeito. E aí você vai falar que, entre aspas, que um atleta está nadando errado, né? Putz, investiga, vê. Logicamente, lá no Minas a gente tem várias funções da equipe multidisciplinar que dão essa condição para a gente, né? Então, tem a Tatiana Ribeiro lá, uma baita fisioterapeuta, né? O Adriano Barbosa estava com a gente. Então, a gente se soma lá, consegue ter um norte ali, a Tati, nessa questão da simetria, de níveis de teste de flexibilidade e tal. Mas, independente disso, se você não tem, né, essas funções ali ao teu bel prazer, para te dar esse suporte, eu acho que, putz, investiga o teu atleta, filma, encontra o perfil dele, para você ter uma leitura para saber se aquilo ali é divergência ou característica, se realmente é erro ou
se é a forma que ele sente a água ou se ele compensa devido a algum encurtamento ou alguma limitação articular, né? Então, assim, acaba que eu dei uma resposta, mas é uma coisa, você vê que é uma coisa profunda mesmo, né? De investigação, de leitura, e aí, realmente, mas quando você tiver essa leitura da individualidade do atleta, você vai ser muito mais assertivo, né? E resumindo, realmente não tem uma forma de nadar, né? Tem a técnica Perfeito. e o Jack Nelson, que é um treinador, o Celso estava fazendo um artigo do novo crawl, quando começou o nado de crawl com o braço reto e aí o braço flexionado, ele fez um dilema, qual que é o certo, braço reto ou braço flexionado? Perguntou para o Jack Nelson, né? Que é um treinador de renome nos Estados Unidos aí de 60 anos aí. Jack Nelson falou simplesmente uma frase mais esclarecedora de todas. Ele falou: me dê o atleta que eu te dou a técnica. Perfeito. Eu concordo e acho que é bem por aí, até porque às vezes a gente vê muita receita de bolo, né? E a gente sabe que esse bolo Exato. ele não vai sair igual em todos os fornos, né? Com todos os cozinheiros, vamos dizer assim. Sim, Perfeito, Gustavo, exatamente. fantástico. Gustavo, eu queria perguntar para você sobre os educativos, né? A gente falou Legal. sobre os padrões, sobre a técnica, enfim, visto, né, identificado a deficiência, como o Gustavo ele cria esses educativos, e eu falo aqui com certeza absoluta, eu vejo a sua página muito e já usei muito dos educativos que você criou, claro, alguns eu adaptei para a minha realidade, até porque Claro, eu não trabalho hoje com atletas de perfeito. alto rendimento, alto nível internacional, eu estou mais Uhum. voltado hoje para a base, enfim, mas muita coisa a gente consegue observar e é fantástico, né? E é fantástico. E eu queria saber como é que você, esses educativos, claro, você deve, junto com a sua experiência ou ter visto outros educativos, é feita uma adaptação. Como é que é criado esses educativos, esses exercícios para melhora da deficiência detectada, Gustavo? Show, vamos lá. Uma parte que eu sou apaixonado, né? Pelos educativos, como você está falando aí, gosto pra caramba. Também vejo bastante esses educativos que você posta também, sensacionais. E pegando o gancho, como a gente estava falando agora, com relação à individualidade, especificidade, isso também tem que ser, acho que, antes de mais nada, isso tem que ser levado para os educativos, né? Então, por exemplo, é muito cômodo ali e global a gente colocar um exemplo, duas braçadas direitas, duas esquerdas, né? Fica o Léo ali, duas braçadas direitas, duas braçadas esquerdas, é um educativo ali coordenativo, um educativo fracionado, mas que o profissional está buscando com relação àquele educativo? Então, pondo uma analogia, por exemplo, no médico, você vai com dor de estômago, o médico não pode dar um remédio para dor de cabeça, ele tem que te dar um remédio para dor de estômago. E aí, na nossa realidade do Minas Tênis Clube, o que eu comecei a fazer? Justamente para a gente tentar ser mais assertivo com os educativos que eles fazem, né? Sempre ali tá o educativo inserido na parte inicial do treino, às vezes ali também na parte do meio, dependendo. Só interrompendo, Gustavo, o Claro, educativo, vocês orientam esse educativo ou como funciona no Minas o treino na realidade de vocês? Vamos dizer assim, 4 de 100 educativo, vai lá. Ou é direcionado esse educativo para cada um? Aí uma outra pergunta que é algo que eu gosto de fazer. Eu não uhum, gosto de dar, por exemplo, 100 metros de educativo. Eu gosto sempre de bem fazer eu. 25 educativo ou 20, enfim, a piscina, o tamanho da piscina, mas na minha realidade são sempre piscinas de 25 metros, semiolímpicas. Então eu faço 25 educativo, 25 nadando. Porque eu acredito que essa troca já essa transferência logo após é a melhor opção, na minha visão, né? Gostaria de ouvir a sua opinião.
do que você dá, por exemplo, 8 de 50 educativo para o atleta ele está fazendo ali 8 movimentos diferentes, ou até o mesmo educativo, e o que aconteceu? Qual foi a transferência? Então, o meu método é sempre o que eu gosto, é 25 educativo, 25 nadando. O que você acha disso? É só para te ajudar aí na pergunta que eu fiz para você sobre como direcionar e como escolher isso, ou os atletas, enfim. Eu acho que, se você não entendeu, eu te explico de novo. Não, Você perfeito, perfeito. Você fez a pergunta bem clara e ainda exemplificou. Perfeito, é legal para a galera que está assistindo aí também pensar. Exatamente, ótimo. Vamos lá. Então, como eu estava falando, é tentar individualizar. Lá no Minas, tem os momentos dos treinos que tem... a gente procura sempre buscar. O educativo ele tem que ser... vou muito da tua opinião. O educativo ele tem que ser feito em pouca quantidade, né? E com muita qualidade. Pouca quantidade e muita qualidade. E a gente tem o nado... A gente tem o educativo, tem o nado técnico e tem o nado propriamente dito. E isso aí tem que ser linkado. Você falou a palavra que mata isso. Tem que ser transferível, né? O educativo, ele tem que carregar a questão cognitiva e motora, o que ele está trabalhando no educativo, para o nado técnico, né? Ou seja, nadando, pensando que no gestual, onde ele trabalhou, na coordenação ou na conexão que ele fez no educativo, ele tem que passar para o nado técnico, para no nado técnico ele conseguir passar para a série, né? Para o que ele está nadando, que é o nado propriamente dito. Se ele faz o educativo e aí de lá ele sai no educativo, aí sai nadando, sai fazendo perna, ou sai fazendo uma outra coisa, a chance dele carregar, né, aquilo que ele está trabalhando, que ele pôs como foco ali de atenção técnica no trabalho, isso aí com certeza é pouco absorvível, não tem transferência e, ao meu ver também, não tem eficiência, né, nessa forma. Para colocar a questão de individualidade, devido a gente até ter uma equipe maior, e dentro das análises que eu faço, a gente começou a fazer um sistema que é muito interessante. Eu coloco, dentro das análises ali, eu faço um relatório, cada um tem um relatório, e eu classifico na borda. Então, assim, tem algumas classificações de educativo. Então, tem os educativos proprioceptivos, tem os educativos pré-sorceptivos, como se fosse palmateio, né? Braçadas humanas, braçada submersa, são os pré-sorceptivos, dentro das suas variações. Tem os educativos fracionados, né? Sondado, tem os educativos coordenativos, tem os educativos conectivos, que são os educativos que envolvem a conexão de cora, ou seja, conexão de força, como se fosse um nado polo, por exemplo. E falando em transferência, a gente gosta muito de transferência abrupta, por exemplo, porque você fazendo um nado polo, suponhamos, você está fazendo um nado polo com um atleta, e aí ele chega em 5, ele vai descansar, e aí 10, 20, 30 segundos, ele vai sair, por exemplo, para o nado, transferindo a conexão do core, transferindo a sensibilidade do arrasto, transferindo a visualização que ele fez da entrada da braçada, né, que são o que o educativo vai dar de aquisição para ele. E aí ele vai sair nadando pensando nisso. Excelente. Mas eu gosto muito de uma mudança abrupta, ou seja, para pegar essa palavra que você falou, transferência, eu gosto muito de fazer 12,5 polo, e aí 12,5 você vai invertendo. A chance da transferência é maior ainda. Ele vai estar dentro do percurso dele, saindo de uma sensibilidade de maior arrasto, maior conexão, né? Individualização, indo para o nado técnico. Ele vai sair dentro do percurso, independente do que seja, ele vai sair de um e ir para outro. E aí, falando da forma que a gente coloca isso, eu pego as divergências que está sendo trabalhado em cada análise, e cada um tem um relatório, e eu classifico esse relatório, e aí eu ponho o relatório na borda, e aí todo o treino que tem lá, as partes iniciais, né, as partes de aquecimento, a série de educativo, cada um já tem a sua planilha classificada, que eles carregam junto no saco de materiais. Então, a deficiência do chefe era um exemplo, né? Pegando naquela época, girando mais o quadril, era X, era outra Y, e aí ele vai estar lá, 3, 4, 5 sugestões
para isso, 3, 4 sugestões para isso, 3, 4 sugestões para isso. E aí com as opções de usar o material ou não, utilizar o material de forma alternativa ou não. E aí tem lá o nome dele e tal, né, a identificação do atleta, e aí tem um quadrado com observação ali. Simplesmente pontos de atenção. E aí, nos pontos de atenção, vai estar lá para o atleta, entendeu? Reduzir a rotação de quadril no momento da respiração. Né? Aquela informação bem direta ali. Atraso na flexão do cotovelo, ou seja, na pegada do braço esquerdo. Cabeça elevada. Então, assim, eles têm, no início do relatório, os pontos principais, onde eles vão ter que focar o tempo todo, não só no trabalho educativo, mas no treino. É isso aqui que é o nosso foco, cara. Um foco biomecânico, foco técnico, é esse aqui. E aí, para cada item de divergência, no qual ele está buscando evolução dentro do trabalho técnico e do treino, ele tem essas opções de educativo. Então é muito legal, porque a nossa equipe é muito grande, né? Tem um treino ou outro ali que não é o foco principal, que a gente solta com um educativo. Hoje é um educativo livre, lógico, mantendo a mesma questão, né? Pouco volume e muita atenção. E a gente lá em volta corrigindo e tal. E aí cada um faz o educativo. Sempre o atleta sempre tem um educativo ali de mais estima, né? Que gosta mais, que ele sente melhor. E isso também eu acho que não pode ser negligenciado. Então tem os momentos de tudo, mas a maioria é o relatório. E aí eles carregam esse relatório educativo com eles todo o treino, entendeu? E a gente vai direcionando, vai corrigindo. Eu gosto muito, agora você falou questão de formato, né, para fechar a pergunta, você falou como é que você falou o formato, eu acho muito interessante, 25, o educativo na técnica. Eu gosto muito de, a princípio, restringir a informação, né? Então, se ele está com, quando eu falei aquela analogia do médico, né, de dar o remédio exato que ele está precisando. Suponhamos, você vai restringir a informação. Se o foco ali for antecipar, um exemplo, né, antecipar a pegada de água dele da braçada esquerda. Ele vai estar fazendo ali, restringindo só a pegada de água da braçada esquerda com o snorkel. Ele vai estar focando isso, visualizando isso. Mas se a braçada esquerda dele for abraçada contralateral, ou seja, ele vai estar respirando e ele perde o apoio, e aí a gente investigou na análise, ele perde o apoio quando, tem muito caso desse, ele perde o apoio quando ele vai respirar. E quando ele está bloqueando, ele não faz. E aí, logicamente, você vai trazer a especificidade. Ele vai fazer sem snorkel, ele vai fazer, lógico, pode fazer inicialmente com o snorkel, mas o foco dele é fazer respirando, porque ele perde essa sustentação, essa fixação do cotovelo quando ele respira. Então, tentar restringir o máximo a informação. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Para ele ter aquela sensibilidade só do que ele precisa. Tirar qualquer outra divergência de informação do qual ele vai tirar um pouquinho da atenção dele, ou ter que organizar a questão de sincronização com outras ações. Aí, eu acho também interessante a questão de não ficar repetindo. Ele, ainda mais atletas mais habilidosos, né? O cara vai vivenciar, tem que ter repetição, logicamente, mas eu acho que aquilo aí também tem que ser testado. Então, forma de ser testado. Ele vai fazer a pegada ali com apoio, e aí depois ele vai fazer a pegada com apoio e depois a braçada completa. Depois, no terceiro momento, ele vai fazer a braçada com a pausa aqui, um pause drill aqui, ele vai fazer essa pegada aqui com a pausa e depois vai finalizar. Depois ele vai fazer, o foco dele ainda está o mesmo, né? Eu estou testando ele. Eu costumo dizer que o nado, para o nado ficar bom, ele tem que ser testado também, né? Você tem que saber dar estímulos gradualmente aumentando a dificuldade, como se fosse uma fase de videogame, né? Aumentando a dificuldade, só que, logicamente, na tua leitura, se ele realmente está absorvendo os primeiros passos, os primeiros momentos. Aí eu acho que realmente tem que ser testado, principalmente atletas mais habilidosos, né? Para não ficar uma coisa rotineira, uma coisa que ele vai virar rotina, e aí o nível de atenção dele inconscientemente pode ser que caia, entendeu? Então joga uma dificuldade ali,
joga essa pegada aqui, aí vamos lá, falei 4 variações. Aí agora joga essa pegada aqui com, com a outra braçada aqui aérea. Ele vai ter que exigir um pouquinho mais de perna, e aí já vai virar um educativo com intuito de conexão. Ele vai estar fazendo o mesmo gesto desde o primeiro momento, só que agora vai colocar um pouquinho mais de sustentação de perna, de força. Ou seja, você vai fazendo sempre na tua leitura, no teu feeling, e na evolução dele dentro do gesto motor, do gesto técnico, você vai apimentando a coisa. Você vai colocando, você vai testando na dele. Até realmente você ir para uma série, acabou educativa, independente da série que você colocou, variando os materiais. Então, ou seja, tem uma gama de variações, não só de trabalhos, mas você pode colocar os mesmos trabalhos com outros materiais. Eu gosto muito de coisas alternativas, então, principalmente para o pessoal da velocidade, né, que os caras têm que ficar muito sinestésicos. Eu faço, às vezes, o educativo numa semana. Eu tenho um momento ali com o pessoal da velocidade, em alguns treinos ali, que a gente atua muito, né? O pessoal da velocidade, principalmente eles, né, precisam de estar muito conectados ali com o que eles estão fazendo, né? O erro deles é até mais crucial com os outros. Por que o da velocidade? Porque eles nadam mais rápido, nadando mais rápido, você tem mais ou menos arrasto. Você tem mais arrasto quando você nada rápido, né? Isso aí é físico. Como eu falei, você dobrou a velocidade, você está aumentando o seu arrasto. O pessoal da velocidade, eles precisam mais de feedback, né? Então acaba que tem um treino meu que a gente faz, né? O Sérgio, progressão técnica individualizada, perfeito. É o que a gente faz. Você vai somando itens, né? Pro mesmo foco. Abraço, Sérgio. Sou teu fã, você é um monstro, cara. Então, eu entendi. Tá. Questão de materiais. E aí, atuando com o pessoal da velocidade, a gente põe a progressão. Na outra semana, eu ponho a mesma progressão, mudando, às vezes, um gatilho mais sinestésico. Os caras vão lá segurar gelo, fazer uma vasoconstrição, vão reter um pouquinho o sangue, vai sentir a propriedade da água um pouquinho, né, mais aguçada, né, mais latente. Aí eles fazem o educativo com essa vasoconstrição, eles fazem o educativo com um material diferente, eles fazem o educativo com um cinto. Eu gosto muito de mudar essa questão de posição, como eu falo, né, o atleta, para ele ter a percepção na água, devido ao meio, né, ser instável. A gente pede tanto quadril alto, mas o atleta está sentindo. A gente está vendo o quadril dele alto ou baixo, mas quem está sentindo o quadril dele alto ou baixo é o atleta. O atleta tem que ficar mais alto, sensitivo com relação a essa posição. Então, como é que o atleta vai sentir que o quadril dele está alto? Você põe ele numa situação de quadril baixo. Ou seja, é isso que eu faço. Às vezes eu ponho o cinto com peso. Ele vai fazer o educativo com o cinto de peso. Então, ele faz uma conexão maior, involuntária, para sustentar aquele cinto de peso. E aí, num segundo rodízio, eu tiro o cinto de peso e ponho umas talas de EVA, por exemplo, atrás. Ele sai de uma situação de quadril mais fundo e vai para uma situação de quadril muito alto, para ele ter o gatilho não só sensorial, né? Porque temos uso muscular, nós temos os órgãos tendinosos, né? Alguns mecanismos proprioceptivos, né? Fisiológicos, sensoriais. E isso aí tem que ser aguçado no atleta de natação. Em qualquer atleta de rendimento, mas o atleta que está na água é um meio muito ímpar, então ele tem que estar conectado a tudo isso. Então eu faço esses testes aí para eles estarem mais sensitivos à posição do corpo deles, entendeu? Aí vai para um educativo, um power drill, né, um educativo mais forte, onde ele vai estar organizando de forma mais acelerada as sincronizações que ele precisa, tendo que ele vivenciou no educativo. Então, um educativo ali, uma ativação de educativo veloz, um educativo de 15 metros, um educativo de 20 metros, né? Que também é interessante, pois a gente tem uma melhor posição em que intensidade? Nadando mais solto ou nadando com uma intensidade mais contínua ou mais forte? Quanto mais velocidade você tem mais arrasto contra você, e o vetor da sustentação é um vetor perpendicular a isso. Ou seja, quanto maior a velocidade dele, ele vai ter mais arrasto, porém mais sustentação. Então, quando o nadador ele faz um educativo
mais ritmado, aí, lógico, você põe numa situação de educativo que já está automatizado. Você não vai pôr uma velocidade no educativo que o atleta está moldando o gesto dele, né? Aí a gente tem que saber ter a leitura do momento. Mas um educativo que já está automatizado, você põe uma situação dele nadar uma intensidade maior, em menos metros, ele vai sentir a posição de corpo dele. A competição é a intensidade de prova, né? Então você tem que colocar ele atento à sincronização, à postura gestual, mecânica, também nadando em intensidades altas, que é a intensidade alta que o atleta busca, né? E aí por aí vai. Se deixar, a gente vai falando aqui, cara. Gustavo, fantástico, cara. Assim, é uma aula Não imagino. fantástico. Eu adoro ouvir isso, adoro ver educativos, adoro testar, e eu acho Sim. que é por aí mesmo, tudo isso que você está falando. Claro que eu não tenho essa bagagem técnica, essa linguagem técnica, esse estudo que você tem, mas no meu caso é muito mais prático, né? E você Sim. consegue tanto falar para a gente da teoria, que é muito importante, mas às vezes a teoria ela não se encaixa na prática, né? No dia a dia, mas ficou Sim, muito bem perfeito, claro perfeito. Concordo. que é possível se for feito da forma adequada, correta. Gustavo, eu quero te agradecer. A gente já passou aí de mais de uma hora de live. É uma satisfação. Sim, foi uma das melhores lives assim de nível técnico que eu fiz. Muita gente Pô, comentando que honra. aqui. E eu acho que a Que gente bom. vai ter que mais para frente repetir a dose, porque fantástico. Eu Foi um maior tinha prazer. feito o curso que você deu lá no encontro de treinadores lá com o Aquele Nero, foi muito legal. o Danilo, o pessoal lá, e já tinha sido fantástico. E, cara, parabéns. Continue aí o seu trabalho fantástico. E eu deixo aí o final aí para você se despedir, fazer o seu marketing aí, que você realmente é um cara diferenciado, e parabéns, viu? Parabéns mesmo. E é muito legal e é um orgulho saber que a gente tem no Brasil brasileiros que dominam a técnica, dominam o jeito de fazer, e está tão perto e às vezes a gente não valoriza, só fica olhando para fora. Cara, parabéns, fantástico. A palavra final aí é sua, cara. Pô, valeu pelas palavras aí, fico muito feliz e reforço aí quanto fico honrado com o convite, também adorei a live. Desculpa aí, galera, se eu falei demais e se eu fui atropelando, mas realmente, né, quando a gente gosta muito do tema, gosta muito do conteúdo, eu acho que involuntariamente a gente, a gente até se perde, né? A gente vai imaginando e refletindo coisas. Mas obrigado mesmo, pessoal, a todo mundo aqui que assistiu, né, que nos assistiu. Continue seguindo esse cara aí, que esse cara aí é fantástico, faz um trabalho muito legal. E te falo, tem um glamour sensacional trabalhar em altíssimo rendimento também, mas a gente precisa cada vez mais de profissionais apaixonados em qualquer viés, mas muito nisso aí que tu trabalha, cara, na base. Base, o nome mesmo já diz, base é o alicerce, base é o futuro. Se a gente quer conseguir alguma coisa muito grande lá na frente, galera, pô, focar na base e muito no que a gente está falando, né, cara, na qualidade. Hoje em dia não adianta mais a gente ir no empirismo, né, e pôr a molecada ali para rodar, rodar, rodar. Tentar sempre, galera, com muito embasamento, né, ter muito estudo e tentar sempre dar muita qualidade ali, o que fizerem, buscar qualidade. A gente deu aqui vários exemplos aqui com relação à técnica, ao nível que a natação, né, brasileira e mundial, né, está configurando aí. Falamos coisas importantes aí, questão de testar. Não tenham medo, galera, não tenham medo de testar, tá? Eu acho que
uma das maiores, um dos maiores assim, educativos ou trabalhos que eu fiz que deram certo foi testando. No trabalho que eu postei, da saída, por exemplo, que eu percebi que o joelho do atleta baixava, né, da perna de trás, e aí, putz, meti uma prancha lá, né, para segurar o joelho de trás do atleta. Cara, podia ser um cômico até, né? Podia ser uma piada, né? Mas deu certo. Então, assim, isso aí é só para exemplificar. Não tenham medo de testar. Sejam convictos no que vocês estão buscando, estão testando. Se não der errado, se der errado, tá na bagagem ali, beleza, tentei, não deu certo. Se der certo, guarda na caixinha, vocês sempre vão ter que pensar fora dela e compartilhem, né? Compartilhem que a natação, pessoal, é um esporte individual mais coletivo que a gente já viu aí, né? Então compartilhem ali com a comunidade e vamos para cima, galera. A gente não consegue nada junto. Vamos nos unir aí e sempre buscar mais, tá bom? Amem o que façam e sempre tentar fazer da melhor forma possível. Obrigado por tudo aí, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí que escutaram a gente até essa hora, na segunda-feira. Gustavo, ó, e quando você vir para São Paulo, tiver uma competição, você tem um jantar garantido aqui por minha conta, cara. Opa! Pode cobrar. Vamos, olha só, hein? Eu acho que a live tá gravada, hein? Vou cobrar o jantar, hein? Se esqueceu, eu vou postar ela aqui, eu vou postar ela agora aqui já, vou gravar, mas você pode cobrar, tá todo mundo de prova aí. Vai ser um grande prazer, meu amigo. Felicidade, show, irmão. Sucesso. Obrigado para nós, para natação. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem no Minas. Eu aqui do SESI, a gente sempre olha, sempre troca experiências e mesmo o Sérgio, você, o Vacari, enfim, todos os outros técnicos aí, parabéns aí pelo trabalho, fantástico. Obrigado, para vocês também, estou acompanhando vocês aí. E vamos junto. Um grande abraço, meu amigo, boa noite. Tamo junto, parceiro, pela natação aí, vamos para cima. Obrigado. Valeu, irmão, boa noite.